Duas pessoas numa zona de desconforto total. Estamos na nossa praia. Exatamente, espetacular. Olá, Ana. Olá, António. Obrigado por teres aceito o convite e por me convidares também a sair dali e vir para aqui. Sim. Então, gostava desde já de começar por perguntar um bocado qual é a inspiração para o trabalho que tu fazes, onde é que isso veio? Olha, na realidade a inspiração veio do meu processo individual, ou seja, eu passei por um processo de doença muito complicado, onde fui confrontada com 2 anos de vida e já tinha 2 filhos. Estava a passar um processo muito complicado a nível individual e quando a medicina tradicional não teve respostas para mim, o meu médico de família em Londres mandou-me para a acupuntura. E foi a minha médica da acupuntura, que era uma senhora que eu tinha uma relação de amor-ódio, como eu costumo dizer. Eu a amava porque todas as semanas eu via melhorias no meu corpo e eu a odiava porque ela todas as semanas metia sementes que me irritavam do género. Ana, você é energia. E eu saía de lá com o cérebro, sabes? Tipo, mas qual energia? Mas ela ao mesmo tempo me dizia aquelas coisas, tipo, eu saía de lá, era literalmente isto, eu saía de lá, chegava a casa e ia para o Google, sabes? Porque ela dizia sempre coisas e eu... e acabei por fazer logo o primeiro nível de Reiki com isso, e eu era uma pessoa que sempre tive enxaquecas, desde os meus 12, 13, sei lá, anos. Eu ficava 1, 2 dias por mês em casa, cheia de dores, num quarto escuro, sabes, tipo bicho. E apesar do primeiro nível de Reiki para mim, os primeiros 3 dias terem sido horrorosos, porque os meus sintomas retomaram, ou seja, vomitar, diarreias, tive 3 dias com febre, transpirava, sei lá, muito mal mesmo. 3 dias depois, ou seja, nós fazemos 21 dias de Reiki, mas ao 4º dia os meus sintomas começaram a melhorar e até hoje eu nunca mais tive uma enxaqueca na vida. E portanto, assim que não tive enxaquecas naquele mês, para mim eu pensei, não, há aqui qualquer coisa que eu tenho que explorar mais. Daí a ler o livro da Profecia Celestina, olha, foi, não te sei explicar, foi sempre, sabes, uma coisa atrás da outra, sincronias atrás de sincronias. Foi como se as pessoas certas começassem sempre a aparecer no meu caminho para tudo. Eu comecei sempre a estudar. E os primeiros 2 anos, 3, foram sempre a estudar para mim, ou seja, para essa minha cura física, para a cura mental e emocional, porque eu depois percebi que tinha a ver com as minhas emoções e com os meus pensamentos. E depois há uma altura em que eu sou confrontada por um professor já em Portugal de Reiki de que não, tu vieste mesmo para ser terapeuta. E eu andei ali um bocadinho a enganhar, eu repeti o Reiki não sei quantas vezes, eu tenho Reiki tradicional, tenho Reiki essencial e estelar e sou mestre de todos eles, para tu perceberes o que eu adiei o ser terapeuta e pronto, e depois acho que foi um caminho natural, sabes, mudou tanto a minha vida, eu notei tanta diferença no meu corpo físico, na forma como eu estou na vida, que eu depois queria levar isso a outras pessoas que também não tinham encontrado, ou na medicina ou noutros lugares, essas respostas, mas sempre na complementariedade. Eu sou uma terapeuta muito chata porque eu sou aquela pessoa que pergunta aos meus, e este ano fez um check-up? Porque nós temos um corpo físico, ok? E existem barómetros que te dão, sei lá, eu se tivesse feito análises 2 ou 3 anos antes, eu teria percebido que se calhar o meu corpo não estava tão bem. Pronto, eu tinha sofrido no ano antes de acontecer isso tudo, para além da falência financeira eu fui operada, ou seja, eu tirei um ovário, portanto tive uma anestesia geral e tinha tido um bebê há pouco tempo, portanto meses antes também. Portanto, esta conjugação de todas as coisas acabam por desgastar muito o teu corpo físico. Eu acho que a gente ainda não tem impacto ou consciência do impacto que é passar por é uma operação. Não, não é uma operação, porque uma anestesia implica-te pôr-te num estado de quase morte ou num estado de adormecimento que não é o teu estado natural, ok? E a conversa que todos aqueles médicos tiverem a ter no momento em que tu estás a ser operada está a influenciar cada órgão, a tua energia, tudo, ou seja, eu vou para uma mesa de operações com uma incerteza muito grande, porque os médicos não sabiam se era um ovário, se eram 2 ovários ou se era tudo que ia sair. Embora eu tenha dito sempre que é um ovário e nem precisávamos de tirar. E a médica constatou mesmo isso, ou seja, há coisas que eu acho que tu já nasces para elas, sabes? Mas depois levas muito tempo, os outros convencem-se mais rápido do que tu levas mais tempo ou seja, por onde eu passava as pessoas diziam, mas tu já és terapeuta? Eu dizia, não, estou a fazer só formações. Ou seja, eu buscava um bocadinho de validação fora de que já estava apta para.
No entanto, nada do que eu faço hoje eu fui aprender fora, sabes? Aprendi com o meu processo individual, fui aprendendo com as pessoas que se vão cruzando na minha vida. Fui buscar um bocadinho a cada uma dessas terapias e essas pessoas, mas aquilo que eu faço é muito natural em mim, não te sei explicar, bate no coração, é uma coisa... Aliás, eu digo assim ao meu marido à sexta-feira, amor, este fim de semana eu já fiz o insight para as Moon Lovers, este fim de semana não faço nada, esquece. Eu ao sábado, ainda agora neste domingo, tipo, ele foi com a bebê, eu aproveitei, sabes, vá um insight para as Moon Lovers. Ou seja, quando bate no teu chakra cardíaco, sabes, é tão teu, que faz parte de ti, é como se fosse um braço ou uma perna, e na realidade acabou por ser muito natural. Sim, acabas por não conseguir parar quando fazes o que gostas. Não, porque sentes como missão, sabes? Não, era aquilo que eu estava a dizer antes de passarmos para este lado, que era, António, vou-te deixar de mandar vídeos ao fim de semana, porque tu gostas, eu compreendo. Sim. Não é que a gente tem um bocadinho, deixa lá, sabes? Sim, eu vejo isso com olha, Sim. Bom, posso brincar um bocado, posso editar. Sim. Fixe. Ou seja, daqui é igual, ou seja, quando tu mexes com aquilo que gostas, acabas por... E eu consigo ligar pontos, sabes? Eu estou sempre ali, é como se... no outro dia houve uma cliente minha que me comparou com uma série que havia de um miúdo que ligava pontos de números, sabes? E ela disse, tu és como aquele miúdo, só que tu ligas energia. E eu, pois deve ser, que eu nunca vi a série. Mas o que eu faço é mesmo isso, eu como ligo pontos energéticos, eu consigo ligar tudo. Por exemplo, ontem nós fomos nos deitar e eu tinha recebido um áudio de uma cliente. E o meu marido disse, a sério? Não era para a gente se deitar? E eu disse, sim, mas enquanto eu desmaquilho, ou seja, tipo, eu estou-me a desmaquilhar para me deitar e ainda vou responder. Porque não sou capaz, sabes? Não sou capaz de... Estou sempre a dizer, não, eu a partir de hoje, às 7 da tarde, e ando nisto há anos. Sim, nunca dá, não é? Hoje eu vou-me regrar e vou desligar. Hoje vou conseguir. Consigo fazer isso se tiver amigos em casa. Sim. Aí consigo desligar ou se a gente tivesse programado qualquer coisa em família, aí eu consigo mesmo. Agora, se estivermos naquilo que é a nossa rotina, é mais complicado. Mesmo às vezes ao jantar, tipo, a regra é não há telefones em cima da mesa. E eu às vezes vou no automático e eles já brincam comigo, sabes? Tipo, sentam-se, calam-se todos e de repente eu começo a ouvir muito silêncio, sabes? Sim, a pressão do silêncio. A pressão do silêncio e é sempre o meu filho mais velho diz, a sério, mãe? Ouvi dizer que o vento vem de cima e eu desligo. E eu, peço desculpa. Sabe? Sem piedade. Sem piedade, eu. Assim mesmo. Eu disse, tens razão, filho. Mãe, não podes... E eu disse, estás sempre só a responder uma cliente. Ou então gozam comigo e no meio é um número, o João vai ao... Eu nunca sei quantos seguidores é que tenho, só sei por causa destas brincadeiras à mesa. Que é, deixa ver com quantas pessoas é que a gente janta hoje. E eu, vocês são muito mau. Este é o tipo de humor que a gente tem lá em casa. Mas é tranquilo, sim, é tranquilo. Eles também já aceitaram muito e compreendem que... Mas às vezes dizem, sério, mas se tiveres 5 minutos sem responder... Eu disse, está bem, mas se eu responder agora, é aquela coisa do se eu responder agora, daqui a bocado consigo descansar. O que não é bem verdade. Sim, eu acho que também... Respondes a uma mensagem e depois tens lá mais 20. Já uma coisa que o online nos trouxe foi uma grande liberdade de comunicação. Sim. Ao mesmo tempo, temos liberdade a mais. Ou seja, andamos com o nosso escritório no nosso bolso. Yeah. E as pessoas esperam que tu respondas também de imediato, sim. Ok? No meu caso, eu acho que a minha pressão tem a ver com... Não tem tanto a ver só com as pessoas novas que me chegam, que essas eu acho que compreendem que eu posso não responder logo, mas porque eu às vezes acompanho casos muito complicados e às vezes isso gera-me um bocadinho de... Por exemplo, eu vou aos e-mails, quando eu tenho 3 contas de e-mails diferentes, eu vou aos e-mails e vejo dentro dos e-mails que eu tenho se alguma dessas minhas clientes me mandou e-mail. E essa é a minha prioridade e depois vai por prioridade de... Mas, por exemplo, esta semana eu tinha, na segunda-feira, 62 só na conta das consultas. E respondi a 30 e fiquei muito contente. Onde na terça-feira cheguei lá, estavam lá 63. Ou seja, não dá hipótese. Não dá. Pronto, estou muito feliz que a minha Margarida agora vem trabalhar para mim, que vai... E depois, no meu caso, eu não sei como é que é com as outras pessoas, mas eu adoro responder e adoro as partilhas que me fazem.
Mas ao mesmo tempo a parte burocrática, sabes, sinto que me rouba muito tempo, sabes? Eu gosto muito de dar atenção à pessoa e sei que é necessária, mas prefiro estar na consulta, sabes? Ou prefiro estar, ou telefonar, às vezes faço isso. Tipo, quando a pessoa me manda um e-mail e eu vejo que é complicado e me manda o número de telefone, eu agarro e ligo e digo, olha, a gente pode marcar consulta, mas digo-lhe já, porque às vezes faz toda a diferença, sabes? Acho que também tem muito a ver com o meu processo individual, porque quando eu comecei o meu processo eu estava em Londres, portanto sentia muito sozinha. Hoje eu percebo que ela era muito necessária porque ela me obrigou a conectar comigo assim de uma maneira estrondosa mesmo. Mas às vezes às vezes tu precisas de respostas de fora. E acho que a alma não nos dá tudo exatamente para nós não nos tornarmos antissociais, porque senão tornas-te um bicho. Se sabes tudo, se estás conectado, não vais precisar de respostas fora. Então nunca sabes tudo, ou vais precisando ou ficas sempre ali com uma duvidazinha, quando mais não seja para estabeleceres conexão com alguém que te vai validar, que eu acho que não é tanto uma validação, mas uma conexão. Exatamente para não perdermos e agora com as redes sociais pior, não é? Sim, eu tenho uma grande dificuldade em manter a comunicação nas redes sociais. Ou seja, eu gosto de produzir conteúdo, gosto de que as pessoas vejam esse conteúdo, mas depois não sou daquelas pessoas que respondem às mensagens ou aos comentários. Sim. Por duas razões. Primeiro, muitas vezes os comentários são para outras pessoas, são para as pessoas com quem eu gravo o vídeo. Sim. Mas quando são para mim, quando eu faço publicações, por exemplo, muito com as minhas neuras ou com as minhas reflexões, eu às vezes até consigo responder às 3 primeiras, mas depois começo-me... saturo-me. Sim. Porque aquilo para mim é sempre um bocado seco. Sim. E então perco um bocado essa ligação, apesar de compreender que as pessoas têm essa ligação possível através dali e tento sempre responder. Por exemplo, comentários não consigo responder muito, Sim. ou consigo se me esforçar, ou seja, é uma coisa que eu já faço em esforço. Se mandarem mensagens privadas eu já respondo, aí faço questão de responder. Ok. Porque já é mais direcionado e geralmente já é mais pessoal. Sim. Se mandam e-mails eu respondo. Mas lá está, nas redes sociais tem sempre um bocado esta versão de pronto, agora... É uma relação amor-ódio. Sim, sim, eu gosto do potencial. Sim. A realização nem sempre gosto. Eu acho que é como tudo o que aparece no planeta Terra. Quando as coisas aparecem aqui, elas aparecem com potencial. E depois, como todas as experiências, elas têm 2 polaridades, ok? E cada um vai explorar uma ou outra polaridade. Só que o facto é que vives em sociedade e depois vais ter que viver com a polaridade do outro, que pode não estar alinhada com os teus valores ou não... mas o Instagram tem uma coisa boa que se chama unfollow, não é? Sim. E pronto. Sim. O que me preocupa no Instagram ou nas redes sociais em geral é a imagem cor-de-rosa que às vezes se pode criar, que é boa porque a umas pessoas pode dar incentivo para a transformação, mais inspiracional. Mas para uma pessoa que já está num ponto de debilidade mental e emocional grande, ou seja, em que o diálogo interior é de muita comparação, sabes, de muita baixa autoestima, pode potenciar aqui coisas muito complicadas. E é mais por aí que as redes sociais me deixam sempre neste misto de... Ok, aliás, eu brinco muito em tudo o que falo e digo, meus amores, a única coisa na minha vida é o meu Instagram que é cor-de-rosa. Porque é a cor que eu escolhi até como imagem, porque é a cor do chakra cardíaco, é o cor-de-rosa. E é porque é uma cor que eu gosto. Mas a nossa vida não é aquilo. Nós terapeutas temos desafios, não é? E eu partilho muito, ou seja, eu partilho muito com as pessoas, seja com as monolovers, seja com qualquer formação que eu dou, exatamente os desafios. Porque eu não cheguei onde eu estou hoje porque chutei uma pedra, sabes, e saiu de lá um unicórnio. Não, eu entrei num processo de doença, que achei mesmo que ia morrer, os médicos deram-me 2 anos de vida. Ninguém me dava solução para as condições físicas que eu tinha. Era muito grave, eu comia uma tigelinha de sopa, nunca mais me esqueço, ao pequeno almoço e o resto do dia eu bebia água. Cheguei aos 45 quilos, portanto menos 15 do que tenho agora, é muito. E já tenho este pulsinho, imagina. Eu não saía de casa, eu comecei a ter 4 e 5 ataques de pânico por dia, sei lá, e quando tens 2 miúdos em idade tão pequeninas, como eu tinha os meus, sabes, que têm que ir ao parque todos os dias e que têm que ir à escola,
E ainda por cima vives do outro lado do mundo, salvo seja, não é? Porque a família estava toda cá e eu estava lá sozinha. É difícil, sabes? Tens que entrar mesmo no teu lado de sombra, tens que... Ok, o que é que está... Essa médica da acupuntura, ela dizia-me: Ana, mas porquê que escolheste ficar doente? Pá, tipo... Não me lixes. Sabes, tipo... Eu escolhi ficar doente. E ela, sim, tens que perceber porque é que escolheste ficar doente. E eu, é hoje que eu... Sabes, dentro da minha cabeça, é hoje que eu amar. Mas depois havia... Sabes, eu acho que o universo é muito... Sabes, eu costumo dizer que existe um humor cósmico, sabe, muito grande. Porque ela tem exatamente o tamanho da minha avó que me criou. E a forma dela estar, a minha avó é aquela pessoa que, na maior das calmas, te diz uma piada, mas não mexe uma pestana, sabes? Tipo, manda-te uma piada seca ou faz-te uma pergunta tipo, mas estás doente porquê mesmo? E tu, mas estás-me a dizer isso porquê? Sabe? Tu depois ficas... Ficas com ela. E a minha avó era assim, e ela lembrava-me muito da minha avó, que era das pessoas que eu tinha mais saudades quando estava em Londres. Então era sempre como se ela, ao lembrar-me, a minha avó tivesse assim um respeito em que nunca me permitiu, olha, vá para onde você quiser, sim, que eu nunca mais cá ponho os pés, sabes? E eu lembro-me perfeitamente de ouvir sempre uma voz na minha cabeça: tu precisas de ouvir isto. E eu dizia: porra, mas porquê é que eu, sabes? Era assim, era muito intenso. E eu fazia consultas com ela todas as santas semanas, e todas as santas semanas ela me dizia assim... Depois eu lembro perfeitamente, houve um dia, tive um sonho que sonhei que se ficasse em Londres morria. Assim, uma coisa mesmo hardcore. E cheguei e tinha consulta com ela no outro dia, cheguei à consulta e disse: ai, doutora, não tenho a imaginar, eu sonhei que se ficar em Londres a viver, morro. E ela assim, até que enfim descobriu, e tu, tipo... Doutora, desculpe, não estou a perceber. Foi um sonho, não foi uma realidade. E ela, sim. E ela, sim, mas os sonhos falam connosco. E eu, oh meu Deus, minha... Sabes, foi aquele... Eu tive consultas com ela 9 meses, salvo erro. Foi como se foi um parto. Sim. Sabes, toda a santa semana era muita informação, sabes? Para quem nunca tinha... Eu era completamente... Eu venho de gestão. Era pragmática, venho de números, sabes? Sim, tipo, um mais um é igual a 2, não é igual a 3. E tipo, eu dizia-lhe qualquer coisa e ela, sim, mas tem que começar a equacionar as coisas de outra maneira. E então quando ela me disse, não foi um sonho, a cidade de Londres tem uma energia muito densa, pá, a Ana precisa de viver num sítio com qualidade de vida, e quando regressar a Portugal também não pode viver em Lisboa ou numa cidade movimentada, tem mesmo que viver ou no campo, ou... Tu pensas assim... Como é que ela sabe que eu, quando for para Portugal, quero ir viver para uma cidade movimentada? Sabes? Para mim, ir a Lisboa, efetivamente, é... Depois ela foi-me explicando que o meu sistema nervoso é muito sensível, que eu estou sempre a captar tudo, o teu sistema nervoso é uma antena, não é? Uhum. E a minha é muito sensível, portanto, é como se fosse um satélite. Há a antenazinha do telemóvel, depois há os satélites. Pronto, a minha é um satélite, está sempre a captar tudo. E foi ela que me começou lentamente a despertar essa sensibilidade e tens que perceber que há mais, para além, sabes, do que é palpável. E, para além de que ela tem origens japonesas, portanto, apesar dela ter sido sempre criada em Londres, ela foi criada com origem japonesa, deu-me muita sabedoria sobre chás, retornou-me o hábito do chá, foi ela que me retornou. O chá como medicina, não como uma bebida que tu bebes. Sim. Pronto, portanto, eu nunca mais escolhi um chá. Olha, apetece-me um chá? Não, eu hoje escolho vou ao armário dos chás, que é um armário bem grande, e sinto o que é que eu estou a precisar naquele momento de todos os chás que eu tenho. Eu sinto no meu corpo. E ela trouxe-me isso com a alimentação. Trouxe-me isso com a alimentação. A alimentação é vida, não é morte. Eu já não, quando cheguei a ela, já não comia carne. Portanto, já só comia sopa, mas quando retomei a alimentação, uma das coisas que ela me prometeu foi nunca mais comer carnes vermelhas. E depois as carnes brancas eu com o tempo iria deixar. E acabou por acontecer. Eu nunca o fiz por moda, eu tenho respeitado sempre o meu corpo. E com todos os alimentos que eu tenho que deixar de comer, é exatamente assim que acontece, sabes? Um dia vou para meter à boca e vem-me vómitos. Okay. E percebo que, o corpo já foi buscar o que precisava, este alimento. Eu já fiz a aprendizagem que tinha a fazer e posso... Por exemplo, há pessoas que já chegam para mim: Ana, quer deixar de comer carne? Eu disse: pois, mas o corpo tem uma memória. Tu não deixaste de comer carne de um dia para o outro é complicado, porque tem memória, e tem memória emocional e mental, que é a gravidade. E que muitos de nós às vezes não sabemos. Ela tirou-me o açúcar, sei lá,
Era um pequeno demónio, mas que virou um unicórnio na minha vida, que eu adoro. Ainda hoje me lembro dela muito, lembro muito dela. É uma pessoa que eu tenho. Depois vim para Portugal, quis manter a acupuntura, fui para as clínicas do Pedro Choi em Santarém, que eu quando vim de Londres fui viver para Santarém ainda. Também tive muita sorte com a médica que me calhou, a doutora Luísa, que é aqui Salvo Verde da Lourinhã, do Bom Barral. Ela trabalhava na altura em Santarém. Depois disso conheci uma naturopata, que é a Lida Lourinhã, da consulta da Lourinhã, que adoro. Ou seja, as pessoas certas foram... Lembro-me perfeitamente, esta naturopata estava num almoço de família e eu ainda, quando vim de Londres, ainda tinha ataques de pânico de vez em quando. Ou seja, não estava equilibrada de todo, ainda estava cá e lá, como eu costumo dizer. Já tinha muitas melhorias, já comia, mas ainda não, os ataques de pânico eram uma coisa que estava com muita dificuldade, e o dormir. E num almoço de amigos, houve alguém que me disse: meu filho nasceu com asma e eu fui uma naturopata e curou-lhe asma. E tu ficas tipo: como assim curou-lhe asma? Sabes? Quero o número da senhora já. Eu liguei e comecei a ter consultas com ela. Ao fim do mês e meio dormia, e daí a largar os ansiolíticos que ainda tomava por causa dos ataques de pânico. Foi um instante. E depois fazes um trabalho muito interior. Os meus ataques de pânico vêm porque a minha mãe teve um ataque de pânico quando estava grávida de mim, portanto, até eu chegar aqui a esta profundidade. Sim. É profundo, sabes? E às vezes as pessoas acham que é fácil que, pronto, acordaste e foste terapeuta. Não. Sim. E é uma coisa muito de responsabilidade, porque estás a mexer com a mente humana, estás a mexer com as emoções humanas, estás a mexer com uma pessoa que é única, sabes? Tu não podes tratar, e talvez uma das coisas que eu adoro nesta profissão é que ninguém é igual. Sim. Sabes? Aquele entusiasmo de, uma coisa nova, sabes? Sim, não sim, há... sim, é sempre diferente. Sempre diferente. Pode-se tratar 20 casos que a gente acha que é igual, e não é. Falaste aí de uma coisa que é interessante, tem sido uma espécie de sensação que eu tenho tido, ou é uma história que partilham muito comigo. Geralmente os terapeutas, a primeira pessoa a quem fazem terapia é eles mesmos. Sim. Começam sempre por aí. Sim. O processo é interior, não é? Sim, e é muito engraçado ver como é que as pessoas realmente precisam de se trabalhar a si. Sempre. Para depois cuidar o outro. Não é uma Sempre. coisa que vamos... Quer dizer, até pode ser uma coisa que vamos para, sei lá, tirar um curso. Mas geralmente esse trabalho interior é o primeiro ponto de partida. Sabes que eu acho que o curso valida-te. Passa-te um certificado em como tu tens uma habilitação como outra qualquer. Mas depois precisas da experiência, ok? Precisas de... E mesmo vivendo da experiência, eu sei lá, eu fui confrontada com a morte e tenho pacientes, clientes que são pacientes, que foram confrontados com a morte por cancro, por isto ou por aquilo. Mas a experiência não é a mesma, sabes? Porque a mim desperta-nos sempre, mas há uma pessoa que quer ligar numas coisas e a outra pessoa quer ligar noutras. Embora eu acho que quero sempre ligar no coração, sabes? Em ti, no teu... a alma. Mas vai ligando sempre de formas diferentes. E, por exemplo, o live que eu fiz ontem com a Lisa foi exatamente essa constatação. Tu podes te ligar ao coração de inúmeras maneiras, seja através da lua, seja através de inúmeras coisas. O caminho vai sempre dar ao coração. Mas tens que ter muita sensibilidade de... Por exemplo, eu tenho uma cliente minha o ano passado que chegou ao pé de mim desesperada: Ana, porque disseram que eu nos próximos anos não vou ter uma relação. Eu nunca seria capaz de dizer isto a uma cliente. Mesmo que sintas que é verdade? Não, porque não é verdade. Porque se a pessoa trabalhar as questões que tem para trabalhar, ela vai ter um relacionamento. Ela vai ter saúde, ela vai ter o trabalho de sonho, ela vai ter um projeto de sonho. O meu sonho da minha vida era morar aqui onde moro hoje. Eu realizei outros 32 anos, porque eu nunca duvidei. Mesmo quando toda a gente questionou, eu sentia no meu coração. Ok? Então, quando tu trabalhas, tens é que trabalhar ao contrário, que é quais é que são os bloqueios e as crenças que eu tenho que me impedem de manifestar abundância, saúde, sabes? Quais é que são as programações? Quais é que são as emoções que eu não estou a expressar? Quais é que... Eu lembro perfeitamente, pegando outra vez na acupuntura em Londres. Eu tinha um problema grave no estômago
E ela um dia numa consulta, ela era muito querida mesmo. Oh Ana, sabe qual é o órgão do corpo que é um saco vazio? E tu começas a pensar e dizes, o estômago, não é? E ela assim, então, e o que é que anda a guardar dentro do seu estômago que está a fazer com que ela doeça? É assim, é quase uma pergunta de uma criança, sabes? Sim. Mas é lógica. E tu começas a perguntar, por exemplo, a lua representa a alma, as emoções, a intuição, a mãe, a criança interior, só para... E a maior parte das mulheres tem cancro de mama. Então, quando me aparece uma cliente com cancro de mama, eu pergunto sempre quais é que são as emoções. Porque são emoções. Ok, que a criança não expressou, ou que aconteceu algum trauma na tua vida e que tu não expressaste, que guardas, vais guardando, agora não é o momento, agora não estou para me chatear, sabes? Que é um bocado, é o piloto automático. E o processo acaba por sai do piloto automático. Então, eu não vou dizer a uma pessoa, não, tu não podes ter um relacionamento, eu vou dizer o que é que nós precisamos de trabalhar dentro de ti, ou o que é que tu achas que te impede de ter um relacionamento, ok? E vamos trabalhar isso. E depois tem a ver com o relacionamento que a criança teve sempre com o pai e com a mãe. Ok? E trabalhando isso, porque é que eu vou dizer que é daqui a 5, 6, 7 anos, que se a pessoa trabalhar aquilo pode ser daqui a 7 meses. Depende do compromisso que ela tiver com ela. Portanto, eu vejo sempre o potencial, António. Eu não sou capaz de... Eu acho que a vida a vida mostra os condicionamentos, porque a alma sabe que existe o descondicionamento. Então eu vejo do ponto de vista da alma e do plano maior. Ok, o condicionamento é este. Então como é que a gente vai do ponto A ao B? E já usa lógica. É engraçado perceber como é que coisas tão simples, salvo seja, tão simples podem mudar a vida de uma pessoa, apenas levando-a a refletir, a pensar sobre si, numa sociedade que fica sempre à espera de uma solução da ciência, sempre, não pondo parte da ciência e a medicina, que tem imensa validade. Muita. Mas como é que coisas mais simples, eu por exemplo tive um bocado essa experiência com a macrobiótica. Sim. Quando comecei a fazer, foi-me diagnosticado refluxo gástrico. Sim. E eu não fui fazer macrobiótica por causa disso, foi apenas uma coisa que aconteceu no mesmo momento e mudando algumas coisas na minha alimentação é algo que desaparece. Raramente se manifesta, se eu abusar bastante vai surgir necessariamente. Se mexe queijo, beijo, vinho, essas coisas. Sim, mas houve uma coisa engraçada que bastou-me ter algumas mudanças na minha alimentação para fortalecer o meu sistema imunitário e muitas das coisas já não se manifestarem. Eu costumo dizer, eu fico doente como toda a gente, mas geralmente o que é que eu preciso para recuperar da doença, ou seja, de uma constipação ou de uma gripe, eu preciso de um dia de cama. Sim. É cama, é mais sofá. Eu preciso estar em pausa. Eu acho que a constipação, muito sinceramente, e a gripe, ou quando alguém me diz, Ana, estou tão doente, estou constipada, eu digo, há quanto tempo é que o corpo já anda a pedir para parar? Sabes, é quando tu começas, tens uma dorzinha de garganta, mas agora não tenho tempo. Tens uma dorzinha de cabeça leve, não tenho, sabes? E o corpo diz, desculpa, mas agora vais parar e vais regenerar, porque nós precisamos disso. Sim, eu tenho muitas vezes essa sensação, ou seja, eu estou a ficar com sintomas. Sim. Eu sei que eu preciso parar. Mas agora não posso, porque tenho um monte de coisas para fazer. Temos sempre. E sei que quando chegar àquele dia em que tiver tudo resolvido, pronto, aí... Sim, aí eu paro. Aí o meu corpo pode ficar doente. Esse é o dia que a gente morre, com certeza. Exatamente. O corpo pode ficar doente, quer dizer, ele quando quiser ficar, fica. Sim. Diz, tens de parar, que não dá mais. Eu olho para a minha doença como isso. Eu era aquela pessoa... eu não parava, sabes, António? Tipo, entre mãe, empresa... whatever. E amigos, ainda resolvo os problemas dos outros, sempre fui assim. Eu estava sempre disponível, ok? E estava sempre disponível para fora. Sim, mas nunca para dentro. Ok? Parar para mim era dormir à noite, sabes? E mal, porque eu tinha o meu filho mais velho até aos 3 anos, acordava 2 em 2 horas para comer e depois daí até aos 6 anos dormi sempre muito mal. E portanto, para mim, parar era dormir, sabes? Porque, sei lá, mesmo estar na piscina com eles implicava movimentar-me de um lado para o outro, portanto, não quero parar. E depois sempre fui aquela pessoa que sempre tive muita gente em casa aos fins de semana, sabes? Sim. E pronto, fui, já não sou. E, portanto, eu não parava, eu estava sempre... E lembro-me perfeitamente, quando venho de Londres, que quando me cruzo com uma das minhas amigas da adolescência,
dela, quando percebeu que eu estava mesmo doente ainda, de olhar para mim e dizer-me assim: porra, Ana, tu eras aquela pessoa que resolvia os problemas dos outros, como é que tu estás doente? E tu paras e pensas assim: como assim resolvias os problemas dos outros, sabes? E eu comecei a estar muito atenta, não só ao que me dizem de mim, como àquilo que os outros falam e diz também de mim. Porque tudo diz de ti, sabes? Tu estiveres muito atento. Eu, por exemplo, hoje em dia, se me acontecer alguma coisa na minha vida, já não fico a bater mal. Eu digo, ok, a minha alma, ok, diz-me lá, o que é que queres que eu aprenda com isto? O que é que está aqui que eu ainda não... Já não estou, sabes? Não há controle, não há... Sei lá, não há... Olha, agora não posso tratar disso. Não, eu paro, sento-me com ela e digo, olha, eu não estou a perceber. Ok, há aqui qualquer coisa que me está a escapar, mostra-me. Eu quero perceber, eu quero sentir. E eu não sentia, eu acabava por... e acho que o meu grande confronto na doença foi esse. Os grandes amores da minha vida sempre foram os meus filhos, ok? Era a coisa que eu mais queria, era ter filhos na vida, desde miúda. E portanto, amor para mim era aquilo. Mas depois tudo o resto, sabes? Não, valia o que valia, sabes? Era piloto automático. Portanto, e a minha alma e a vida quis mostrar, não, Ana, então, e o resto? Onde é que ficas tu? Onde é que estão as tuas emoções? Olha, tens isto aqui que não resolveste, nem isto, nem... Sabes? E começou a ser muita coisa, porque trazes muita coisa da infância, trazes muita coisa do teu passado. Sim. E que escolheste enquanto experiência de alma, mas que algum dia tu vais ter que parar e sentar-te com isso tudo. Sim, há sempre muita coisa para resolver e não é desta vida. Não, também não. Eu gosto sempre, e começo as minhas consultas por dizer isto: o pai e a mãe são os representantes da tua energia feminina e masculina e das feridas que tu trazes no teu masculino e no teu feminino. E às vezes ainda ocorre que esses pais têm as energias invertidas, que é para baralhar ainda mais a coisa. Portanto, são duas almas que se voluntariaram, ok? Para que tu possas... Eu costumo dizer, eles são os trampolins, ok? Só que às vezes é muito difícil olhar para essas pessoas como trampolins, não é? Quando tens separações de pais muito novo, ou quando tens abusos físicos. Quando digo abusos físicos, nem digo que os teus pais te batiam, ou quando tens abusos verbais e psicológicos. É difícil, não é? A pessoa ter que olhar para aquilo, sério, como eu é difícil, as pessoas não és programado para isso. Tu vais para a escola, continuas a não ser programado para olhar para as emoções. Tipo, caíste, chora, não chores. Sabes? Eu estive com um terapeuta de shiatsu, que ele disse uma coisa muito engraçada, que é, e ele trabalhou em hospitais. Geralmente quando a criança, e isto em ambiente hospitalar, quando a criança vai lá, ele dizia, nós não vamos começar por tratar a criança, vamos começar por tratar os pais. Sim. Depois a criança vai ficar bem. Vai. E ela somatiza. Sim. Ele constatou várias experiências assim, em que as crianças vinham com um problema, ele ia ter com os pais, tratava-os da maneira que podia e a criança sempre, de repente sempre recuperava a saúde. É verdade. Confirmo também. É. A mim, quando me chegam casos, normalmente as mães vêm, o meu filho é hiperativo. E eu. É uma criança. Ok. Mas não trato a criança, ou trato a mãe ou trato o pai. E depois eles percebem. As crianças precisam de tempo, Qualquer criança precisa de duas coisas, tempo e conexão emocional. A criança, se tiver isto, tem tudo. E conexão emocional não é dar-lhe um tablet e não é dar-lhe um brinquedo, estou a falar de conexão emocional mesmo, de tempo, olho no olho, pele com pele. E por isso é que me faz muito confusão este vírus, porque está-nos a impedir daquilo que é básico para o ser humano, que é o contacto, o abraço. Isso é essencial mesmo para nós. E a criança muitas vezes não tem isso, porque a criança nasce, aos 5 meses vai para uma escola, com desconhecidos, não é? Portanto, a segurança emocional da criança é logo abanada, e nós temos que começar a perceber isto enquanto sociedade, porque a segurança da criança está na mãe, e ela é pelo menos estabelecida até aos 2 anos de idade. Isto não é para levantar a culpa nas mães, ok? Sim. O meu filho mais velho também foi para a escola cedo. A segunda já não foi e a terceira também não. Sim. E a verdade é que o mundo está criado para gerar essa dissociação emocional entre todos nós. Ele não está criado para dar sustentação emocional.
e cabe-nos a nós, enquanto sociedade, começar a recuperar isso. É o que eu sinto. Sim, eu acho que vivemos uma aceleração e nem de propósitos, quando aconteceu esta quarentena, que foi sensivelmente 1 mês e meio, mais coisa menos coisa, a sensação que eu tive é isto, por um lado, é um convite para nos recolhermos, para pararmos e para estarmos. Sim. E agora, indo um bocadinho também às redes sociais, aquilo que eu presenciei, por exemplo, quando ia às redes, que é um ponto de contacto com várias pessoas, senti que toda a velocidade que acontecia no exterior, de repente veio para o interior. Sim, o trânsito deixou de estar nas ruas em Lisboa e foi para o Instagram. Sim, havia muitas buzinadelas no Instagram e ficava, caramba, tanta coisa. E eu participei disso também, porque eu também comecei a fazer pequenos vídeos, coisas ridículas quase, só de ler, e depois comecei também a pensar, mas para quê? Eu gosto disto, é uma partilha engraçada porque estou a mostrar um livro, mas é bom eu estou a porque isso compactuar. traz não estamos a compactuar porque isso revela-nos que nós precisamos desta conexão, ok? Sim, também. E ao não estares a tê-la como estás habituado, né, na rotina, tu vais procurá-la noutro sítio. Mas nós podemos aprofundar, que é quantos de nós se escondem só atrás do ecrã e depois não têm vida, sabes? Sim. Não tens essa conexão na vida real. Ficas só ali. Sim. Para mim, a minha dificuldade de entrar nas redes sociais foi muito grande, por isso, porque eu sou de abraços, sabes? Eu sou de estar, se tu chegaste aqui, o que é que eu te disse? António, eu não vou falar com uma câmara. Tipo, porque acho que é impessoal, sabes? Eu gosto disto, gosto de estar aqui, de falar, de partilhar, pronto. E isso é... E quando comecei a olhar para as redes sociais era, tipo, eu cá deste lado e os outros lá do outro, sabes? Tipo, Sim. que é tudo que eu não quero na vida. Eu quero sair dessa energia, eu quero que a gente venha para uma energia de união e eu só via isto. E depois, infelizmente, o universo encarrega-se de trazer as pessoas certas à nossa vida e dizer, não, mas tu, primeiro tens esse quadradinho, não é? Mas nesse quadradinho tu vais ver que vais trazer as pessoas. E então, como eu crio tudo com muita intenção, e o que me trouxe para as redes sociais, efetivamente, foi o e-book da Lua, senão eu continuava aqui escondidinha no meu canto. Porque eu sou terapeuta há mais de 13 anos, portanto, ficaria quietinha no meu canto. Sim. E eu comecei a perceber que dependia de mim, sabes? O ficar só naquele quadrado dependia de mim. E então eu posto no meu quadrado o que eu quiser, eu sou aquela pessoa que, eu posso dizer, eu quando ponho stories em que aparece a mão da minha bebé, são as stories que têm mais visibilidade. Claro, crianças é sempre garantido. No entanto, eu não gosto de partilhar a minha vida pessoal nas redes. Acho que, sabes, já é só a única coisa que eu tenho para mim. E então quero mantê-la. No entanto, se eu fosse olhar para os números, eu começava a pensar assim, não, isto ia-me trazer seguidores. Percebes? Eu não olho, eu tenho uma intenção específica. Eu acho que tudo é como o dinheiro. Qual é a intenção que tu tens para o teu dinheiro? Então qual é a minha intenção para as redes sociais? É esta. E eu não vou sair dela. Para ter seguidores, nem para, sabes? Quando recebo um convite, ou tem que ressoar no meu coração, a pessoa tem que estar ligada em mim a alguma coisa, ou prefiro declinar. Ok? Porque senão não vai... Aliás, podemos dar o teu exemplo. Quando tu me convidaste, não era o momento certo. Sim, já foi uma coisa que teve mais de um ano. Mais de um ano. A minha bebé era muito pequenina, ela nasceu com alguns problemas de saúde e implicava eu ir todas as semanas a Lisboa ao osteopata com ela. Estás a ver, olha, um problema que as duas primeiras pediatras disseram que era normal e a minha intuição disse que não era normal. E corri seca e meca e foi através do Instagram que outra mãe partilhou, não a mesma situação, mas lá está um bebé que nasceu com refluxo e que a osteopata tinha resolvido, esta mesma osteopata, e eu liguei a perguntar se ela podia ver e consegui consulta no mesmo dia, imagina, houve uma pessoa que desistiu. E eu percebi, não é mesmo por aqui, e a doutora Vanessa foi incansável com a minha bebé, ela tinha, o que é que aconteceu? Ela deu a volta, voltou a dar a volta para cima e quando deu a volta para baixo ela ficou com o cordão umbilical que nunca ninguém me disse. Os profissionais que me acompanharam foram impecáveis, nunca ninguém me disse que ela estava assim. Só me disseram mesmo no parto. Só que ela, ao ter ficado com o cordão umbilical, fez com que ela durante, ou seja, das 32 semanas até às 39 e quase 40 que ela nasceu, sim, 40, ela nasceu de 40 semanas já, ficasse com o pescoço sempre na mesma posição. Então ela tinha um torcicolo congénito que fazia com que ela parecesse que tivesse refluxo, mas não tinha, ela engasgava, sabes? Ela mamava e engasgava-se, pronto.
Isso exigiu muita atenção plena minha, exigiu mesmo que a gente fosse para Lisboa muitas vezes com ela e, portanto, como o meu marido tinha que faltar para irmos com ela para Lisboa, já não podia faltar para eu fazer outras coisas do meu trabalho e eu acabei por estar muito dedicada só a ela e por isso declinei o teu convite, foi só por isso. Não foi tanto por ter medo das câmaras ou por isto, nesse caso foi mesmo por ela, mas que me obrigou a fazer um exercício que foi, será que eu estou a usar isto para, sabes, para fugir e depois percebi, não estou no momento certo, não ia estar, sabes, de cabeça, tronco e membros, eu gosto de estar, então prefiro não estar lá. E nas redes sociais é a mesma coisa, e eu acho que as redes sociais é como o dinheiro, sabes, porque as pessoas também têm essa relação de amor-ódio com o dinheiro, então tem a ver com as crenças. Então, ok, então qual é a minha crença em relação a esta rede social? É esta. Como é que eu posso usá-la? Desta. Qual é a minha intenção? É esta. E pronto, eu fico ali. Posso não gostar de tudo o que vejo. Unfold. Não tenho... É mesmo isso. Português estrangeiro não quer saber. Não me identifico. Mas porquê é que chegaste a seguir esta pessoa? Porque me identifiquei a alguns porque partilhava. Pronto, não me identifico. Não, está tudo na boa. Ela tem essa vantagem, ok? Então não fica ali a... E entro no Instagram já nessa de muito... Principalmente desde que veio deste ano, ou seja, que a bebé cresceu, eu já estou mais dedicada ao trabalho, portanto já estou no ritmo acelerado que estava antes dela nascer. Portanto não tenho muito tempo para estar a navegar. Sim. Eu entro muito focada para partilhar, para responder às mensagens. As primeiras pessoas que tiverem partilhado no último bocadinho acho que eu consigo ver por norma e depois não consigo fazer o que eu fazia, por exemplo, há um ano atrás, que ela estava a dormir e eu ia para o scroll, não consigo. Está com muita pena minha, porque há contas interessantíssimas que eu sigo, mas é focar-te, sabes? Eu acho que é... E às vezes tem muito a ver com o teu estado de espírito. Por exemplo, se estás frustrado com alguma coisa e vais para o Instagram e é dia do cor-de-rosa, como eu costumo dizer, pois, calhar, não vais gostar de levar com tanto de cor-de-rosa. Mas é assim, eu acho que nós somos atraídos também para aquilo que precisamos. Sim. Okay? E, portanto, está tudo certo. É mesmo isso. Está tudo certo. Olhares para isto com... Eu já consigo olhar para a vida humana e para a humanidade como uma experiência, sabes? Do ponto de vista da alma, isto é uma experiência. E isso faz com que tu percebas que para haver vítimas tem que haver manipuladores, sabes? E para haver ladrões tem que haver roubados. Porque nós temos que aprender determinadas coisas. Se não houver a corrupção, como é que vais aprender sobre corrupção? Não vais, ok? E então, principalmente este ano e os próximos anos vão ser muito isso de... há pessoas que continuam a acreditar que não há manipulação dos mídias, não há manipulação disto e daquilo. Então vão aprender agora. E está tudo certo. Mas tu já sabes. Está bem, então, não, vou agora estar aqui. Não vou, não... A única coisa que eu peço é abram o coração e a mente, porque a vida não é tão quadrada, sabes? Existe um plano maior que nem sempre tu vais conseguir compreender. Tipo, há coisas que tu não vais compreender logicamente, sabes? Tipo, mas como é que a alma escolheu viver aquela experiência para perceber que foi manipulada emocionalmente não sei quantas vidas? A pergunta que eu faço é ao contrário. E se não tivesse vivido esta experiência, como é que tu descobrias que eras manipulada emocionalmente? Não descobrias. Então tu tens que viver a experiência. Por isso é que me faz muita confusão às vezes a pílula dourada e o comprimido, sabes? Porque é com cada mergulho, sabes? Tipo... E às vezes, pronto, mergulhas numa rochazinha, outras vezes é encarpado, lá de cima mesmo de... E às vezes tens mesmo que confiar. E eu acho que passa muito por aí, não passa muito por... Passa por processo individual. Eu, à medida que vou trabalhando coisas em mim, eu abro-me um campo novo de clientes completamente novos. Sempre. Numa sociedade tão racional, tu sentes que finalmente nos estamos a abrir mais? Eu sinto, tive esta sensação quando comecei a conhecer a macrobiótica e isto me levou a muitas áreas diferentes. A vida macro nasce também assim um bocadinho com essa visão e também essa curiosidade. E isto foi por volta de 2013, 2014.
eu, desde que comecei a explorar, disse isto vai mudar, isto vai mudar, isto vai mudar. Isto daqui a 5 anos está tudo diferente. E tá. E está. Acho que tem havido uma grande diferenciação, mesmo com muita confusão. Acho que as pessoas passaram a preocupar com a alimentação, que era uma coisa que não era falada, ponto final. Era apenas consumida, e era consumido o que aparecia, não era questionado. Sinto que já há muito mais abertura para certos temas, que se calhar falar em naturopatia há 7 anos Era complicado. era muito complicado. A acupuntura nem por isso, apesar de ser uma Mas coisa vista... Mas na naturopatia ainda continua a ser complicado. Continua. Eu acho que também não há uma compreensão das pessoas de complementariedade. Saber... Sim, a dizer que isto não vai substituir aquilo. Isto é apenas algo diferente, é apenas um trabalho diferente. Felizmente eu tenho médicos e enfermeiros que são iniciados em Reiki por mim, portanto estou à vontade até para falar nesse campo. E eu acho que é da mesma maneira que eu não posso abrir um paciente, ok? Porque não posso, não é? Para tratar, ou não posso medicar com medicamentos, porque não tenho formação para isso. Enquanto eles não tiverem a parte, ou o conhecimento energético dos próprios órgãos, também há coisas que não vão funcionar, ok? Eu acho que nós caminhamos mais do que nunca e eu acredito que nos próximos 4, 6 anos essa complementariedade estará instalada no planeta Terra mais do que nunca. Só que quando tu sabes que isso vai acontecer, sabes, tu ficas muito, às vezes, ansioso ou deserto que isso aconteça mais rápido, porque já sabes que vai beneficiar toda a gente. Mas depois existe um tempo, não é? Sim. Existe o tempo da Terra, existe um tempo em que muitas crenças precisam de ser mudadas e transformadas para que isso aconteça e tem-se vindo. Há pouco tempo o Hospital de São João no Porto já tem uma equipa de Reiki, portanto, a pouco e pouco as coisas vão... Nos Estados Unidos, no Inglaterra, o Reino Unido, todos os hospitais do sistema de saúde têm um gabinete para Reiki. Sim, já estão a ser operadas muitas mudanças. Sim. E portanto eu acredito, e quem diz Reiki diz naturopatia, eu acredito que a complementariedade se vai dar nos próximos tempos, António. Mas eu acho que antes dessa complementariedade está-se a dar uma coisa que é a vulnerabilidade de sentir, sabes? Nós, mesmo o que está a acontecer este ano, colocou-nos num patamar de vulnerabilidade que nós achamos, porque achamos que estamos sempre no topo da cadeia, sabes? Estamos sempre, nós somos somos. E eu acho que o que o universo fez foi colocar-nos no nosso lugar, de olha, agora tens que sentir, sabes? Porque às vezes queremos tudo no pé da ou seja, namoras com aquela pessoa, casas e tens filhos, mas nem te questionas porque é que casaste e porque é que tiveste filhos e porque é que aquela pessoa e não é... sabe? E porque é que tens esse trabalho? E, enfim, ao cabo, por exemplo, eu tive imensos... Eu atendo homens e mulheres, eu tive tanto de um lado como do outro a dizer, mana, porra, aquilo que tu dizes há não sei quantos anos é verdade, eu podia trabalhar de outra maneira, que eu estou sempre a dizer aos meus clientes. Como é que podes reduzir o horário de trabalho e teres qualidade de vida, sabes? É uma coisa que eu estou sempre... Trabalho muito nas crenças deles. É nem impossível, o meu trabalho tem muitas responsabilidades. E agora perceberam que era possível. Sim. Sabes? E perceberam que não precisam ir à empresa todos os dias, porque é apenas um controle. Tanto um controle da empresa como um controle nosso. Sim. De tem que estar. E eu acho que foi muito bom, porque nós percebemos que podemos trabalhar de outras maneiras. Podemos educar as nossas crianças de outras maneiras, de que não uma agenda empresarial, porque os miúdos hoje em dia têm uma agenda empresarial que entram às 8 e saem às 7, e para além das atividades todas que têm durante o dia, que não permite que eles se expressem criativamente no que é a energia deles, porque saem desta atividade para aquela atividade sempre programada, não há espaço para a criatividade individual, ok? E eu acho que eu acho que não vai ficar por aqui este ano, porque acho que ainda vai muita coisa a acontecer. O ano ainda agora começou. O ano ainda agora começou. Aliás, não é por acaso que a pandemia começou, principalmente para nós na Europa, quando começa o ano novo astrológico, não é? Não é por acaso. E eu falei nisso o ano passado às Manovas, para se prepararem que este ano iria ser um ano duro, muito duro.
Eu quando digo duro é porque o ego tem tendência a querer controlar para gerar segurança. E portanto eu digo que é duro porque a mente não está preparada, ou não estava, a gente achava que não estava preparada para viver o que viveu, no entanto, viveu, toda a gente viveu. E emocionalmente, ou seja, e obrigou-nos também a trabalhar as matrizes da sobrevivência e da escassez, sabes? Estamos muito focados para sobreviver e precisamos começar a ficar focados para sentir. E se aquilo que eu sinto é isto, sabes? É este o trabalho que, por exemplo, se me questionarem hoje, ou se me questionassem há 6 meses, é isto que queres fazer para a tua vida? Eu continuo a dizer que sim. Mas porquê? Pá, porque faz vibrar o coração. Sim. Eu sinto que há muito isso nas pessoas, de uma forma geral, na sociedade, que é o síndrome da segunda-feira. As pessoas começam a ficar doentes à segunda-feira só de saber que vão trabalhar. Não tem. Testam a segunda-feira. Eu também não. Felizmente há muitos anos. Mas há muito isso. Ainda há pouco tempo eu ouvia na rádio, agora tenho que ir trabalhar outra vez, estou tão deprimido. Mas, quer dizer, Mas a pessoa está deprimida porque não está alinhada. Exatamente, Ou seja, não está a fazer o que gosta. Não está a fazer o que gosta, ou não pode ser criativa, ou seja, Sim. está limitada. Okay? Não há uma expressão da sua individualidade no que está a fazer. E isso deve viver num piloto automático. Não questionas. É assim porque é assim. Sabes? É a minha pagar contas. Ir de férias, sair de férias. Eu brinco muito com as monobras. Pessoal, atenção, ninguém veio cá. Dormir, pagar contas, casar, ter filho. Não, a alma não vai fazer isso. E elas acham piada porque eu vou repetindo de tempo a tempo. Mas era muito redutor, não é? Sim. Tu vieste, aliás, as relações, sejam elas profissionais ou qualquer outra, são a universidade do planeta Terra. E é um desperdício tu não observares o que é que esses relacionamentos e essas pessoas te estão a trazer à tua vida como potencial. Ok? Às vezes, porque, por exemplo, eu atendo casais, porque disse não sei o quê. Ou seja, eu gosto até, nos casais é muito divertido, porque não é o casal adulto que está a falar, é as crianças. São as crianças deles que andam à briga, porque cada uma quer uma coisa. Porquê? Porque quando era o tempo da criança ter sido atendida às necessidades, não foi. Então, em adultos, tu vais ter. A pessoa vai-te mostrar quais é que são as tuas necessidades que ainda não foram atendidas. Porque é que andas ali na máquina de lavar e na turbulência? Porque é isso. Por exemplo, uma coisa que faz imensa confusão é relacionamentos de alma gêmea. Portanto, uns têm direito a almas purpurina e unicórnios e os outros não. Não. Todos os relacionamentos te trazem evolução. E um relacionamento de alma gêmea dá-te muito trabalho, sabes? Porque são almas que vêm do mesmo grupo de almas e logo o potencial de evolução é mesmo máquina de lavar permanente. Portanto, evoluíste para aqui, ela dá-te ali uma semanita, 15 dias, descansa e depois as almas dizem, bora, para o próximo ponto de evolução seguinte. Depois as pessoas acham que foram enganadas, porque afinal era a minha alma gêmea, afinal já não é. Tu vens evoluir, tu não vens aqui de férias. Embora, efetivamente, seja dado esse benefício de usufruir do planeta Terra. Mas quem é que está a usufruir do planeta Terra? A maior parte das pessoas sai de um quadrado que é o escritório para um quadrado que é a casa. Sim. Num quadrado que é o carro. E entra dentro de um quadrado que é exatamente que é o carro. Sim, eu já tive essa sensação. Pelo menos, não sei, consigo recuar assim, tipo 2007, 2008, em que efetivamente a minha vida era casa-trabalho, trabalho-casa. Pronto, depois a tua saúde acordou-te para a vida. Acordou. Olha, tive um trabalho em que tinha uma média de 16 horas por dia de trabalho. Eu trabalho 14 horas por dia, atenção. Sim, mas ainda hoje. Era uma coisa bastante desgastante. Mas não sinto, há dias que sinto o desgaste e paro. Olha, foi a altura em que eu deixei de consumir açúcar. E por uma razão muito estúpida, porque eu consumia entre 7 a 9 cafés por dia. Que horror. E o sistema nervoso é maravilhoso. E para o refluxo então? Oi, estava impecável. Bem, tinha uma resistência bastante boa até, porque não manifestei nada de muito grave. Não manifestei, não quer dizer que não tenha acontecido. Mas reduziu o açúcar, tipo, eu tenho que fazer alguma coisa aqui que seja um bocadinho menos mau. Então vou tirar o açúcar do café, não vou deixar de beber café, estes 9 cafés por dia, mas vou tirar o açúcar e deixei de beber Mas é quando a gente não tem mesmo noção do que está a fazer ao corpo. Nada. Não é? Eu também já bebi 10 cafés por dia. Eu sinto que entrei Nunca devia ter bebido café, imagina. Sim. Mas olha, sinto que eu entrei nessa produtora na altura, acho que tinha 60 e poucos quilos, eu também nunca varia muito daí, e quando saí tinha 45. 9 meses. Uau.
Sendo que os primeiros 2 meses foram tranquilos, porque aquilo era agosto, setembro, então aquilo ainda não estava nesse registro. Portanto, em 7 meses fiquei assim. E na altura saí, despedi-me, porque já estava farto, porque senti que se não fizesse ia ter um colapso. Sim. Acho que mais um mês e não era descanso que eu precisava, porque eu quando saí dali eu tive um mês praticamente sempre a dormir, exausto. E acho que se não o fizesse, não teria dormido em casa, se calhar teria dormido no hospital. E não teria dormido, se calhar. Eu acho que eu com a minha doença eu percebi o quanto eu estava, ou seja, compartimentava tudo, sabes? A mente era a mente, as emoções eram as emoções, o corpo é o corpo, e que havia uma parte minha que achava que nada estava interligado, ou eu não interligava nada, e está tudo tão ligado, sabes? Sim. Sabes? E eu hoje consigo perceber quando o meu corpo começa a, sabes, ele dá um sinal, dá 2. Sim, a medicina tradicional chinesa faz uma comparação que é, nós ocidentais vemos o corpo como uma máquina. Vemos. E eles veem como um jardim ou uma floresta, uma natureza ligada. Vês como uma máquina tem que gerar produtividade. Sim. Ou seja, tu não queres ter saúde para viveres bem, para seres feliz, sabes? Tu queres ter saúde para trabalhar. Sim, para ganhar dinheiro, para pagar as coisas. Não, eu quero ter saúde para ser feliz. Exatamente. Para usufruir, sabes? Independentemente se estou a trabalhar ou não. E isso a doença trouxe-me essa consciência mesmo. De o que é isto, sabes? O que é que tu queres da vida? Sim, às vezes até perceber que onde tu tens o sintoma não é onde tens a doença. Não. Que é uma coisa que estamos habituados em modo de máquina. Dá-me a perna, então vou tratar a perna, vou meter aqui uma pomada, vou meter qualquer coisa, vou dizer ao senhor doutor que me dói a perna, ignorando às vezes outros sintomas que já tivemos, mas a perna é aquilo que está a manifestar, mas não é... Todos os pacientes que me chegam com doença física, em que eu estabeleço o link entre as crenças e as emoções, não tive nenhum até hoje que me dissesse que não era verdade. Nenhum. Olha, eu tive um paciente, que é assim o caso, se calhar, mais gritante em termos de cura rápida e também em termos... E ressoou muito comigo, porque acabava por ser no estômago. Que é um paciente francês que eu tenho, não é português, e ele veio de propósito a Portugal para me conhecer, porque ele conheceu-me através de uma cliente minha que é portuguesa. E ele tinha 3 úlceras no estômago. E já num caso grave, em que o médico estava mesmo a ponderar, ou seja, ele ia partir já para a cirurgia e conheceu esta rapariga portuguesa que lhe falou que eu tinha que tratar de uma amiga dela que tinha tido urticária crónica, que os médicos também lhe disseram que nunca era possível de passar e que eu num mês e meio tratei. E ele, quando é que vamos a Portugal? E ela disse, mas eu agarrou, pagou-lhe a viagem, vieram 2 de fim de semana. Foi a consulta mais longa que eu fiz, foi uma consulta de 5 horas, porque ou seja, não havia seguimento, então eu tive que lhe dizer tudo. Sabes? E ao dizer-lhe tudo, ele diz que sim, que tudo o que eu disse, desde a infância dele, ao pai, à mãe, sabes, ou tudo o que estava ali na doença, ao psicossomático, batia tudo certo. E pronto, depois estabelecemos um protocolo é tão diferente como isto. Ele pagou um pacote inteiro, sabes? Ele saiu e disse, não, eu quero, diga-me quanto é que é. Eu disse, olha, para resolvermos isto, eu faço-lhe estas sessões, então eu deixo já pago. E ele deixou tudo pago. Eu tirei-lhe uma série de coisas da alimentação, pedi-lhe para ele ir a um bom naturopata, um bom osteopata, em França, que ele foi, ainda faz hoje, até hoje ainda continua a ir a ambos. E quando foi à próxima consulta não havia úlceras. Porquê? Porque ele emocionou. E o médico queria saber onde é que ele tinha andado e ele queria falar de mim ao médico. Eu disse, nem penses. E no entanto, o que ele fez foi, ele parou mesmo, que uma das coisas que eu mandei foi parar. Que ele não parava, ele é uma pessoa que tem negócios no mundo inteiro e eu disse, tu precisas de parar, eu preciso que tu pares durante 15 dias, que vais para a natureza. Ele tinha uma viagem marcada, eu nunca mais me esqueço. Ele chegava, estava um dia e ia de férias com o filho. Então eu disse, então vais de férias, mas comprometes-te comigo a não beberes álcool, a não comes carnes vermelhas, a evitar os doces, portanto
come muita fruta, mas doce, doce, doce evita. Nada de coisas transformadas, nem açúcares brancos. E ele, mas estás-me a pôr a dieta? Eu brincava com ele, não estou a pôr a dieta. Mas é importante, pelo menos enquanto estivermos a fazer o tratamento, que isto aconteça. E ele cumpriu, porque estava desesperado, porque tinha refluxo todos os dias, porque isso impedia-lhe, às vezes nunca sabia como é que acordava, de noite não conseguia dormir sem ser com não sei quantas almofadas, dormia mal, ou seja, já estava num processo de... e depois fomos falando todas as semanas a gente se reunia, íamos trabalhando emocionalmente tudo o que ele tinha, ele foi falando, foi desabafando, foi criando ele próprio os links, fomos refletindo os dois, eu fazia-lhe perguntas e ele ia refletindo. E às vezes é muito giro porque a mente tenta controlar, ok, tu fazes uma pergunta e a pessoa diz, sim, por causa disto. E eu respondo sempre, sim, mas mais fundo, sabes? E levo sempre, e quando levas a pessoa mais fundo, ela acaba por... e foi muito giro porque ele entrou em contacto comigo agora em dezembro deste ano. E disse, mano, eu nem sei o que é que tenho de dizer, porque tudo o que tu disseste que eu ia realizar na minha vida de sonhos, eu realizei. Porque está lá, sabes? O teu potencial está lá e a doença traz-te uma mensagem. E eu fui-lhe mostrando como é que ele tinha que ouvir o corpo. Aí depois foi muito giro, porque eu não lhe pergunto nada, mas tipo, ele às vezes bebia e não me dizia. E eu mandava-lhe uma mensagem pelo Messenger e dizia assim, então, a noitada de ontem foi boa. E ele assim, Ana, foi só uma noitada. E eu disse, não foi o que combinámos. Às vezes tem que ser um bocado mãe durante uma parte do processo. Hoje em dia ele bebe, eu sei que ele bebe, Sim. mas é o que ele diz. Por exemplo, ele bebia muito gin e bebidas brancas. Ele diz, Ana, tens razão, eu agora é só vinho tinto. Sim, ao menos adquiriu alguma consciência. Sim, alimentar nunca mais. Ou seja, continua a comer carne vermelha, mas come quando vai sair, ou seja, quer ir jantar e que gosta lá do bife dele. Sim. Pronto, já não come carne em casa, Sim, passou a comer peixe. Come muito mais legumes, que era uma coisa que ele não comia. Tipo, Sim. a comida para ele era carne ou peixe, ou arroz, ou, sabes, com salada. Portanto, os outros legumes não existiam na alimentação dele. Ele hoje come imensos legumes, come imensa fruta. Portanto, ele era uma pessoa que trabalhava horas a fio sem comer. Ele hoje para comer e ainda come uma maçã à meia da tarde. Ele ainda diz, olha, eu hoje sempre como uma maçã, lembro-me de ti. Porque eu digo, não te custa nada, vais roendo a maçã. Sim. Portanto, houve hábitos que ele adquiriu, que foram os hábitos que não fui eu que levei a saúde, foi a consciência que eu lhe fui dando dos maus hábitos alimentares, desconexão às emoções e disto, que lhe foram devolvendo a saúde. E quando ele repetiu os exames não havia doença. Mas ele assumiu, posso dizer, acho que foi o paciente que chegou, é isto que eu tenho que fazer, então é isto que eu vou fazer, sabes? Da mesma maneira que ele tem esse foco para os negócios, Sim. ele teve esse foco para ali. E teve um compromisso de sempre a duvidar, tipo, ele entrou a dizer que não acreditava em terapias alternativas e nem sabia porque é que estava ali, saiu a dizer que era impossível saber aquelas coisas da vida dele, então que me iria dar o benefício da dúvida. E eu disse, então, mas eu só te peço um mês, dá-me um benefício da dúvida durante o mês e depois daqui a um mês vais ver se melhorou a tua vida ou não. E ele melhorou imenso. E hoje está feliz, construiu a casa de sonho. Quando me conheceu tinha empresa em 4 países, está em 10. É um empresário de sucesso, felizmente. Muito focado, passou a fazer yoga, faz desporto todos os dias. O yoga não fui eu que lhe recomendei, foi o osteopata. Também não queria ir tão longe, não é? Porque pronto, ele nem desporto fazia. Hoje faz desporto todos os dias, faz com o filho. Ele e o filho têm uma relação muito companheira e muito próxima. E pronto. E é muito focado, construiu um ginásio dentro de casa para quando não tem aquela disponibilidade de agarrar do carro e ter com o PT, faz dentro de casa aquele bocadinho, não faz 2 horas, não faz 1 hora, faz 10 minutos. Assumiu mesmo, sabes, eu acho que passa, António, por isto. Eu assumi um compromisso individual com a minha cura, ok? E só assumindo esse compromisso individual comigo é que eu posso assumir depois em levá-lo às outras pessoas. E é isso que nós vamos ter que perceber, tanto na medicina tradicional como nas terapias, que tem que haver um grande compromisso e que às vezes o paciente não está suficientemente comprometido com a saúde. Está à espera do comprimido. Está à espera da pílula do milagre. E nós temos de trabalhar. Tu és um ser integral, não é? Sim. Então tens que trabalhar corpo, mente, emoções e espírito, se quiseres ter saúde. Senão tens sempre
Eu acho que se não tiveres isto de trabalhar, tu não tens saúde na realidade. Porque falta sempre qualquer coisa, sabes? Estás sempre em déficit em qualquer coisa. Quer dizer que agora tenhas que andar tipo polícia sinaleiro. Não, é só teres consciência. Não quer dizer que estás ali permanentemente a olhar para as tuas emoções e... Não, é estás atento, é chegares ao final do dia, não estás em piloto automático. Fazes uma revisão, sabes, de... Correu mal. A maior parte das pessoas correu mal, mas continua a repetir o mesmo padrão. Então, mas correu mal porquê? Não é? Correste 5 trabalhos, todos correm mal. Então são os trabalhos todos que estão errados. Se calhar não, não é? Eu hoje olho para o meu passado, o contrato de emprego, o maior que eu tive, foi de 1 ano. Todos os outros foram de 6 meses. Eu chegava ao fim de 6 meses, quando era para renovar o contrato, eu dizia, então e agora, o que é que eu vou aprender? E as pessoas diziam, nada, então já aprendeste tudo o que havia para aprender na empresa. Então deixa estar, eu vou procurar trabalho noutro sítio. Sabes? Não tinha motivação. Sim. Mas depois também percebi que essa busca, sabes, dessa motivação por fora, era coisas que faltavam na realidade dentro de mim. E um dia a vida para-te. Seja aos 20, seja aos 30, seja... Depois cada um tem um... Pronto. Para uns é mais fácil, ou mentalmente a gente acha que é mais fácil. Eu acho que nunca é fácil, porque tudo o que envolve mente e emoções envolve uma luta entre elas até um determinado período, sabes? E acho que nunca é fácil para ninguém. E acho que entrarmos neste campo todos de vulnerabilidade, sabes? De, olha, não está a ser fácil, aí preciso de ajuda, aí preciso de sustentação, vai-nos permitir evoluir tão mais, sabes? Tão com potencial individual e humano. Porque, por exemplo, eu às vezes vejo, mesmo em termos terapêuticos, há o nós e temos que pensar em nós. Mas a evolução que o ser humano vem fazer enquanto alma na Terra não é o nós. Ele primeiro tem que criar, ou seja, ele está na sobrevivência, da sobrevivência sai para a individualidade e só quando consegue criar a sua individualidade é que ele passa a conseguir construir o nós. E muitos já querem construir o nós, aliás, não é preciso muito. Tu sais da família e casas-te e já queres ir construir o nós, mas ainda não construíste o eu. E depois os relacionamentos não resultam. Pois não, porque não há o eu. Nunca houve o eu. Não houve o eu criança, a criança não teve espaço para o eu, o adolescente não teve espaço para o eu e o adulto continua a não ter espaço para o eu. E depois isso um dia dá raia, dá graça. E depois tens que mergulhar. E comigo foi tudo ao mesmo tempo. A empresa que faliu, foi o divórcio, foi a saúde, foi tudo assim. Foi tipo a minha alma. Tu quando estás a compartimentar, então agora trabalha lá isto. Vamos misturar o bolo e para tu perceberes que isto é tudo um todo, não é um... Sim. E depois eu tive que trabalhá-lo tudo. E continuo a trabalhá-lo todos os dias. Uau. E a perceber... Se tu estiveres atento, tu estás sempre a ser... Ou seja, o que eu sinto hoje em dia, António, é... Eu antes estava numa energia de luta, sabes? De lutar para ter não sei o que para os meus filhos... Sabes, aquela luta do trabalhar e trabalhar e trabalhar e acumular e ter um bom carro e ter uma boa casa era uma luta, tudo era uma luta, tudo era um sacrifício, tudo era. E quando eu fiz este processo de perder tudo e perder saúde e perder um casamento e ter que questionar tudo, foi numa profundidade tão grande que à medida que eu fui renascendo neste processo, eu deixei de estar nessa luta. Ok? E tudo na minha vida, ainda hoje, e cada vez mais, à medida que eu vou andando, é mais fluido, sabes? Tipo, imagina, pegando aqui na fluidez, eu vou dar até o teu exemplo e o meu, que é... o ano passado, uma das minhas intenções era fazer o podcast, mas a minha mente, como a mente de toda a gente, não tens tempo, ainda tens o bebê pequeno, e tens o bebê da lua, e tens não sei o quê, portanto, tinha que ter um momento ideal, criativo, e papapá. E depois não sabia editar, e depois ainda era mais uma coisa que eu tinha que ir aprender, porque 2020 que eu já aprendo todas as semanas. E pronto, e fui por outro lado, e a Sofia fez-me, ou seja, aliás, eu já tenho a conta criada no SoundCloud desde o ano passado. E é por onde eu ouço outros podcasts e tudo. Entretanto, a Sofia criou
o podcast onde convidou a Sofia Mann. E o meu marido deu uma ideia de este ano lançar o áudio do e-book da Lua. Porque dava muito mais jeito, porque assim ponho, porque ele lê. Mas assim dava muito mais jeito, porque eu punha os fones enquanto estou a trabalhar ou estou a fazer outra coisa qualquer e ia-te ouvindo. E outras pessoas também, de certeza, diziam-me. E eu disse, pronto, está bem, eu começo a fazer áudios. Mas depois tenho um problema, e agora editar, não é? Mandei um mail à Sofia Mann, mandei um mail à Inês Cancela, que são duas das pessoas que eu recorro sempre muito. Mas, amores, preciso de uma pessoa para editar. António, viste-me esforçar? Não, é fluido, sabe? E tudo hoje em dia é fluido. Tipo, as pessoas podem não acreditar, mas é a primeira vez que falamos pessoalmente. Exatamente. A gente troca e-mails e não há cá... porque... Não, eu mando um e-mail, eu recebo um e-mail. Aliás, então o meu marido... Mas vocês conhecem-se há quanto tempo mesmo? sim, por acaso foi... Porque é fluido. Eu acho que em 2 e-mails... Eu tirei umas dúvidas, tu esclareceste-me. Sim, as formalidades até já tinham caído. Pronto. Já estávamos noutra... É porque tinha um orçamento, sim. Tu disseste-me isto. Eu depois tirei dúvidas do orçamento, não é? Sim. E da edição, porque não percebo nada. E tu esclareceste tudo e eu disse, pronto, António, então vamos. Sim. E o meu marido disse, mas tu justificaste assim, mas não conheces a pessoa. E então, não preciso conhecer. Eu confio, ou confias, ou seja, eu passei a confiar, sabes? Eu sei que a vida traz-me aquilo que eu preciso. E mesmo que não corra bem, eu precisava daquilo. Porque eu precisava de aprender ali alguma coisa. Ou precisava de aprender a ser mais assertiva, ou de ouvir mais ainda a minha intuição, sabes? Eu sou muito intuitiva. E acho que o maior elogio que me fizeram nos últimos anos foi o ano passado uma das minhas professoras de astrologia que fez uma consulta comigo e que me disse na consulta isto: Ana, tu estás num ponto da tua vida que já não vais atrás do rebanho. Se a tua intuição te disser que é para a direita, mesmo que os outros vão todos para a esquerda e que tu tenhas que ir sozinha, tu vais para a direita. E eu, graças a Deus, sabes? Porque demorou muito a chegar aqui, sabes? A ter a perceber que a minha alma não me engana, a perceber que a minha intuição está sempre alinhada, que está sempre certa, que só a minha mente é que põe aqui e questiona porque tem uma mente lógica. E foi por isso que eu não vou voltar para trás. Custou muito, sabes? A sair daquele buraco onde eu me enfiei lá não sei quantas vidas. Eu não vou voltar para ali. E hoje a minha vida é fluida, tipo, eu sei lá, mesmo quando acontece algo, quando foi da miúda, a minha filha nasceu com aquele problema, eu fui ao Instagram naquele dia, aquilo foi um story, qual era a probabilidade de eu ver o story daquela pessoa que eu nem seguia? Sabes? Foi um engano, ou seja, quando tu às vezes carregas, aparecem aqueles stories das outras pessoas. Sim. Porque eu fui ver mensagens e abriu essa parte e eu carreguei no story dela, qual é a probabilidade? Sabes? De tu vês um story. Eu já confio que... Há que também estar atento a isso. Eu estou muito atenta. Não só deixar a intuição, mas como estar... Eu estou muito atenta ao que ressoa no meu coração. E por isso eu já não sinto a vida como uma luta, sabes? Não sinto... As pessoas às vezes dizem, mas tu trabalhas muito para chegar aí. Sim, eu trabalho muitas horas para chegar, para fazer o que eu faço e para gerir uma família com tanta gente. Mas já não é uma luta, sabes, António? Não são as 14 horas que eu trabalhava há 15 ou 16 anos atrás. E aí eu chegava à cama exausta. Eu hoje chego à cama com uma sensação de missão, o meu coração está, sabes, pronto para mais 16 horas. Mas a minha mente e o meu corpo não. E eu então tenho que parar. Então a minha mente está sempre a pipocar, mas já não é aquela mente... por exemplo, eu agora lancei um chá. O meu filho chegou no outro dia, mas lançaste um chá por carga d'água, sabes? Eu porque gosto de chá. Mas isso não me vai dar trabalho. Eu gosto de chá. Ali é uma empresa que sofreu danos com a crise, que é de uma cliente minha, que é uma Monolavar há muito tempo, que tem todo o direito de aparecer. E se eu posso ajudar e contribuir e ter duas coisas aliadas, que é um chá meu, ou seja, que eu posso, para tu veres, até este chá, eu não disse um ingrediente do chá, pois eles colocaram no chá tudo o que eu gosto. Tudo, António. E só tenho ervas medicinais, biológicas, certificadas, que isso foi uma das condições e eles também já trabalham assim. Eu não escolhi uma erva para este chá. Estão lá as ervinhas todas que eu gosto. E agora ela já está a criar outro, portanto já estou a dar aqui uma novidade em primeira mão, que vamos lançar agora na lua cheia. E agora neste ela fez uma coisa que não fez no outro, foi mandar a lista de ingredientes antes de me mandar o chá, porque este mandou o primeiro chá para eu provar e depois é que mandou a lista de ingredientes.
E continua lá estar tudo o que eu gosto. Não tens cafeína, não tens taína, não tens, sabes? Tens um chá que é a minha cara. E eu não me esforcei. Foi para ajudá-la ela, sabes? Dizer, Graça, porquê é que não vamos criar um chá para as pessoas se conhecerem mais? Sabes, nem tudo é... Tu não precisas ter... As pessoas às vezes acham que precisam ter prazer para... E a mim o que me dá prazer é o criar, sabes? É o dar sustentação, é o partilhar, não é se vende... Por acaso esgotou, mas não é isso que me dá prazer. O que me dá prazer é eu ver que as pessoas vão conhecê-los, sabes? É a ligação que eu criei ainda mais forte com eles e com outras pessoas já através do chá. E o chá é uma ligação, é uma união, não é? Aliás, o chá foi a nossa rainha, Dona Catarina, que levou para a Inglaterra exatamente para criar a união entre os reinos. E a Índia, e também a Índia, nós criámos essa ligação com os indianos através do chá. E portanto, sabes, não é... A vida é tão mais do que... Tão mais. É mesmo isso. E tão fluida, e nós compartimentamos a muito, sabes, de... porque isto... Não, é isto, sabes? E eu acabei por levar um grande estaladão, mas acordei para a vida. Mas estás aqui. Sim, e acho que é... às vezes nós temos tendência a validar a autoridade fora de nós, sabes? E a minha experiência nos últimos 15 anos, e ainda me continua a acontecer isso muitas vezes, que é quando tu validas a tua autoridade em termos de alma do que estás a receber intuitivamente, tudo muda, porque o teu campo energético muda. E esta minha última bebê trouxe-me essa certeza absoluta, analítica. Eu não tenho dúvidas nenhumas do que aquilo que tu acreditas e validas é aquilo que se mantém na tua vida. Porque senão eu teria uma bebê com trissomia, e não tenho. E a minha alma, a única coisa que me disse foi quando vieram os primeiros resultados foi: Ana, este é o momento de percebermos se tu já confias em mim plenamente ou não. E ela disse-me que a minha bebê não tinha nada. E eu disse: então eu confio em ti, eu escolho confiar em ti. Não tenho por que não confiar. E não tenho nada. E todos os exames, até às 19 semanas, disseram que ela tinha trissomia 13 e 18. Eu escolhi não acreditar. E não invalidei os médicos, nunca me recusei a fazer um exame, nunca... Porque existe isso tudo, sabes? Eu não preciso de confrontar o outro e invalidar as crenças dele para lhe dizer que tu estás errado. Não, porque nas crenças dele está certo. Ok? Mas fiz tudo o que os meus médicos me pediram, todos os exames, todos. Fui acompanhada mais do que normal, porque depois passas a ter uma gravidez de risco. Fui lá todas as vezes que ela me quis observar e fazer, e fiz mais análises que o normal. Mas fiquei tranquila. Aliás, uma das coisas que elas me diziam nas consultas é: eu não sei como é que você consegue estar tão tranquilo isso, porque eu não tenho nada. E a minha bebê não tem nada. Simples. Ok? Só houve ali uma coisa que mexeu mais comigo até do que esse exame, houve ali uma fase que ela não cresceu, não ganhava peso, sabes? E foi a única ecografia que o médico, ele mostrou preocupação, e eu percebi que ele estava mesmo preocupado, embora não tenha mostrado muita preocupação, mas eu captei na energia dele que ele estava preocupado. E depois fui sentir o que é que se passava, e depois tinha a ver com o campo de medo à volta, ou seja, do bebê achar que não tinha campo de sustentação, e então eu tive que preparar um campo de sustentação de dizer: não, está tudo bem. Porque os bebés sentem tudo, desde o momento da concepção até... São energia, ele é energia. E nós temos que começar a ter essa consciência de não só dar essa sustentação à mãe, ou seja, enquanto casal, temos que começar a trabalhar muito estas questões, como família, núcleo e depois sociedade mais alargada, para que começamos a ter realmente indivíduos maduros e emocionalmente, ou seja, em que nós não precisamos de levar estes embates para perceber que o que aconteceu na barriga da mãe ou na infância teve um impacto e te fez uma programação que te traz. Porque nós temos o potencial neste momento do planeta Terra de evoluir para isto, de começar a criar conscientemente, criar conscientemente, não só gerar recursos para a Terra, da Terra e alimento,
como gerar crianças com consciência. E é para aí que nós caminhamos. Esta chamada nova era isso. É nós sairmos dos compartimentos e percebemos que não vivemos uns sem os outros. Que isso foi que este vírus trouxe. Foi nós percebemos que, enquanto ser individual, não somos ninguém, porque precisamos do homem do talho e do homem do... Ainda ontem, por exemplo, eu estava a falar com a minha empregada de lá de casa, que foi, e ela diz: Ana, tu foste se calhar a única pessoa, quando nós chegámos, porque as outras pessoas mudaram todas o comportamento com ela, sabes? Porque sentiram falta, não é? 2 meses sem empregada, dói para caralho. Mas é assim, eu agradeço-lhe muito, sabes? Porque o que ela me traz à minha vida, em termos de família, de descanso e de... Ela nunca sai da minha casa sem eu lhe agradecer. E é uma peça essencial, como tu és, sabes? Como... Sim. Eu tenho peças essenciais e para mim tem um valor imenso, sabes? E isso, para mim, são peças basilares, sabes? Só que nós não olhamos para isso como isso. As pessoas olham como, se o Etónio não editar, edita outro qualquer. Sim, é mais um servente. Sabes? E não é. Para mim não é. Porque se eu conseguir estabelecer uma conexão com esta pessoa, ou seja, a tua energia influencia o meu trabalho. Certo? Sim. Não é? Claramente. Então, se eu conseguir estabelecer uma ligação com a pessoa, que não é só tu editas e eu pago-te, sim. Em que é fluido, em que a energia é fluida, o trabalho é fluido, tu estás satisfeito e eu estou satisfeita. Isso vai se refletir no trabalho e nas pessoas que o ouvem. Sim. Não é? Então nós não há cá meras coincidências nem meras relações. Isso é automático e nós não somos seres automáticos. Nós somos um robô desprovido de emoções. E essa, se calhar, é a nossa grande lição nos próximos 4 anos. Aliás, não tenho dúvidas que os próximos 4 anos é a religação ao campo emocional. De uma forma muito dura, porque os níveis de vulnerabilidade vão aumentar muito em termos globais. Não só com a pandemia, mas com o que está para vir. Olha, Ana, muito obrigado. António, obrigada eu. Por esta partilha, por este desafio de estar aqui. Acho que deves estar mais vezes. E por poder ouvir-te e poder partilhar tudo aquilo que partilhaste comigo. Vai ser uma grande honra. Obrigada. Muito grato. Muito grata.